Boa tarde, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. É um conteúdo bem interessante sobre a história do Brasil, a Era Vargas. É o capítulo 3 do livro. Essa semana será só a correção da atividade que nós passamos na semana passada, né? Mas antes de começar a atividade, eu vou fazer uma pequena explicação. Esse período é tão importante para a história do Brasil que nos livros de história ele tem um capítulo próprio. E esse capítulo é o capítulo 3 chamado A Era Vargas. Getúlio Vargas foi responsável por uma mudança na economia, na política, né, nos direitos dos trabalhadores no Brasil. Antes de Getúlio Vargas, como nós vimos, o Brasil vivia um período chamado Primeira República. Quais eram as características da Primeira República? Dentre elas, a economia era rural, era baseada só no campo, não existiam muitas indústrias. A política era marcada por corrupção. Vocês devem lembrar, nós falamos sobre voto de cabresto, eleição a bico de pena, fraudes eleitorais, não é isso? A duplicação do voto, uma mesma pessoa votando mais de uma vez. Então Getúlio Vargas ele veio para romper com tudo isso. Não quer dizer que isso deixou de existir ou acabou, mas ele veio para romper muitas práticas dessa. Por isso que ele ganhou, né, um capítulo à parte, um capítulo só para ele. Além disso, ele foi o homem que passou mais tempo como presidente do Brasil. A Era Vargas ela vai de 1930 a 1945. São 15 anos de governo. Getúlio Vargas sai, depois ele é eleito novamente e passa mais alguns anos, certo? Então, o que é que nós vamos ver nesse terceiro capítulo? Esses 15 anos. Quais foram as contribuições de Getúlio Vargas? Quais foram as revoltas que ele enfrentou? Foi um período marcado por revoltas. Foi um período onde ele se tornou ditador. Ele tomou o poder. Mas também foi um período de crescimento econômico. Getúlio Vargas ele investe na industrialização do Brasil, ele ajuda, ele lança a semente da industrialização, ele investe nos direitos dos trabalhadores, ele cria diversos direitos trabalhistas que até hoje são lembrados, ele é lembrado devido a esses direitos. Então é um período que nós devemos conhecer, que todo brasileiro deve conhecer. É um conteúdo muito bom de se estudar, né? Eu espero que vocês gostem. A primeira questão é uma questão que ela serve de introdução. O que foi a Era Vargas e quando ocorreu? Eu até já respondi na explicação. Mas a Era Vargas ela foi o período de 15 anos da história brasileira, que vai de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Esse momento é o momento denominado Era Vargas. Quais são as principais características do governo de Getúlio Vargas? É difícil, né, a gente denominar todas as características, não tem condição. Mas o livro, né, e o texto que eu mandei para vocês, eles delimitam algumas características e as mais importantes são essas. A primeira, centralização do poder. O que é centralizar? Getúlio Vargas ele quis que o poder ficasse nas mãos dele. Então ele tenta enfraquecer os outros poderes. Por isso que a gente diz centralizar. Centralizar é concentrar, é deixar nas mãos de poucos ou só de um. No caso era o Getúlio Vargas. Então, centralização do poder, vamos lá. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medida para enfraquecer o poder legislativo e reforçar os poderes do executivo. O executivo, vocês devem lembrar, eu já disse, é o poder que o presidente manda. E o legislativo é o poder que os deputados exercem. Então, o Getúlio tentou enfraquecer o poder dos deputados e fortalecer o dele. Outra característica, a política trabalhista. Vargas ampliou os benefícios trabalhistas. Para isso, ele criou o Ministério do Trabalho
e concedeu direitos aos trabalhadores. Dentre esses direitos, por exemplo, a carteira de trabalho, 13º, vários direitos que ainda hoje nós temos e que surgiram na era Vargas. Era uma forma de reforçar seu poder, aproximando-se do povo. Então, o Vargas era muito inteligente. Ele pensou o seguinte: se eu cair nas graças do povo, outros políticos não terão coragem de ser contra mim. O povo estará comigo. Foi uma das características do governo dele. A propaganda política. Ele usou o que ele podia em termos de comunicação, né, para difundir, né, para que as pessoas soubessem do que ele estava fazendo. Então, o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do governo foi uma marca de Getúlio Vargas. Então, lá em 1930, o uso do rádio, dos jornais, das revistas, o que ele podia usar para mostrar para as pessoas o que ele fazia. E, por última característica, a capacidade de negociação. O Vargas era um político muito hábil em negociar com os outros. Então, olha só, Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. Então, grupos que não se davam bem acabavam apoiando o Getúlio Vargas, porque ele conseguia reunir essas pessoas. Terceira questão. A partir do vídeo Era Vargas, desenho animado, escreva um texto sobre o movimento que ocorreu em 1932 contra o governo Vargas. Olha só, essa resposta, ela é pessoal. Você deve ter assistido o vídeo, né? E deve ter percebido o que foi esse movimento. Eu coloquei aqui um pequeno resumo para quem ficou em dúvida poder, né, tirar suas dúvidas. Então, o que foi o movimento de 32? Vejamos. O Vargas entrou em 1930. Quando foi em 1932, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, teve uma revolta contra ele. Essa revolta foi chamada Revolução Constitucionalista. Por que isso? Os paulistas não gostaram de Vargas ter entrado sem ser eleito. Vocês devem ter lembrado que eu expliquei já que o Vargas, em 1930, ele perdeu a eleição. Ele entrou à força, ele tomou o poder, prometendo que logo faria uma eleição. Então havia passado já 2 anos e ele não tinha feito isso. Então os paulistas lutaram contra o governo de Vargas. Lógico, Vargas conseguiu, né, superar isso, ganhar essa revolução. E em 34 ele fez a Constituição. Ele ganhou 4 anos de governo, quer dizer, ele ficou 4 anos no governo sem ter feito uma eleição. Então vamos lá. Resposta. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 30. Pediam a convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição. Quarta questão. A partir daquele mesmo vídeo, comente sobre o movimento que Olga Benário participou em 1935. Notem que já é um outro movimento. Então nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32. Agora nós já temos um movimento em 1935. O governo de Vargas ele foi marcado por muitos movimentos contra o seu governo. Então a Olga Benário ela não era brasileira. Ela era comunista, alemã, e acabou chegando no Brasil para ajudar o Luiz Carlos Prestes. Então a resposta é mais ou menos assim. Pode estar alguma coisa diferente? Pode, mas a essência, né? Vocês têm que entender esse movimento de 35. Em 5 de julho de 1935, Luiz Carlos Prestes e um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, Recife e Rio de Janeiro promoveram um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas. Na época, esse movimento foi chamado de Intentona Comunista.
Esse movimento, pessoal, ele não prosperou. O Getúlio Vargas conseguiu também combatê-lo. Ele prendeu a maioria dessas pessoas. A Olga Benário foi mandada de volta para a Alemanha. Muitos comunistas foram presos, né? Quem era a favor desse movimento acabou sendo perseguido. Então Getúlio Vargas mais uma vez consegue, com a sua habilidade, com a sua inteligência, ele consegue abafar mais um movimento. A quinta questão é pessoal. No vídeo, né, Getúlio Vargas, eu peço que vocês nomeiem as benfeitorias citadas no governo de Vargas. Bom, foram várias, né? No vídeo tem algumas, no livro tem outras, certo? Mas vocês podem citar a criação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, né? A carteira de trabalho, as férias, o direito da mulher votar, que esse é muito importante, o voto secreto. Antes o voto, vocês devem lembrar que eu expliquei que não era secreto, era aberto, né? Então, a partir de Vargas, o voto fica secreto. A partir de Vargas, a mulher tem o direito de votar. Então, assim, foram muitas benfeitorias. Ocorreram várias revoltas contra o governo dele, porque ele queria centralizar o poder. Às vezes ele era autoritário, mas ao mesmo tempo ocorreram várias benfeitorias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito interessante. No momento atual que nós estamos vivendo, depois de algumas reformas que nós passamos, alguns políticos, estudiosos, ainda citam Getúlio Vargas até hoje. E isso aconteceu de 1930 a 1945. Né? E até hoje Getúlio Vargas é estudado, é citado, né? Como uma pessoa que foi muito importante na história do Brasil. Ok? Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima semana. E tudo de bom.